Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós estamos começando a nossa aula número 12, nossa aula remota de economia política. Na última aula, a gente conversou bastante sobre a produção de mercadorias. Então, a forma que a gente discutiu a aula passada foi toda voltada para essa questão de produção de mercadoria e como isso impactou no desenvolvimento das economias. Então, até então, a gente via que as mercadorias eram produzidas extremamente pela necessidade, somente o consumo era pela necessidade, e com o tempo esse consumo foi evoluindo. Então, percebeu-se também que com maior consumo havia maior acumulação de capital, e que com maior acumulação de capital seria possível também desenvolver mais uma região, um país. Então, as economias começaram a produzir mais através da questão da necessidade mesmo do desenvolvimento de mercadorias. Então, a partir do momento que houve a produção, uma maior produção de mercadoria, então houve-se a necessidade também de uma maior mão de obra. Então, isso acarretaria numa maior renda e no maior consumo por consequência. A gente falou um pouquinho também sobre o fetichismo da mercadoria, que foi essa questão da necessidade do homem em ter cada vez mais, consumir coisas não só pela necessidade, mas por perceber que precisava consumir. Então, até os produtores, os capitalistas, viram que o homem tinha essa necessidade de consumir, então acabou produzindo cada vez mais coisas que mostraria como necessidade humana, né? Então, as sociedades em si, elas são baseadas em produzir cada vez mais, porque quanto maior produzir, maior vai ser o consumo. E quanto maior o consumo, maior o lucro de quem produz, certo? E quanto mais produção, a gente vai precisar de mais mão de obra. E essa mão de obra, cada vez mais, vai ser necessário para que essas mercadorias produzidas em maior escala sejam produzidas cada vez mais. Dessa forma, a gente vai cair na aula de hoje, que fala muito sobre essa questão da mão de obra ser explorada. Então, a gente vai perceber que alguns autores começaram a ter a percepção de que eles se beneficiariam muito com essa mão de obra, ou seja, essa mão de obra seria cada vez mais explorada em detenção de um aumento do capital. Então, a gente vai começar a ter essa percepção também dentro da economia política. Então, não vai ser somente dentro da história do pensamento econômico que a gente acabou vendo, mas dentro da economia política em si, a gente vai perceber essa necessidade cada vez maior de que precisa-se da mão de obra para que produza mais. E os capitalistas também perceberam isso. Então, eles perceberam que quanto mais mão de obra, mais eles iriam ganhar. Gente, eu vou compartilhar minha tela para a gente dar sequência na nossa discussão de hoje, tá? Se ficar ruim, vocês me pedem para parar minha voz ou o áudio ou o vídeo. Então, vamos lá, nós estamos na nossa aula número 12, então a gente vai ver essa questão da moda de produção capitalista, de como aumentou a forma de produção e como os capitalistas acabaram percebendo que isso seria uma forma de ganhar cada vez mais lucro e como isso acabou impactando na exploração do trabalho. Então, começou a ter essa percepção que o trabalho não seria só uma venda de mão de obra em troca de um salário, mas que esse trabalho, que é a produção capitalista, ela impulsionava cada vez mais a exploração, de que o trabalhador, ele não só vendia, mas que ele também era explorado. Então, no final do século XV e nas primeiras décadas do século seguinte, tem início o processo que criou base do modo de produção capitalista. Então, uma massa de proletariados que se tornou livre, como pássaros, foi lançada ao mercado de trabalho pela dissolução dos séquitos feudais. Ainda nas palavras do autor, a expropriação da base fundiária do produtor rural, do camponês, forma a base de todo o processo. Então, a gente vai perceber que esse ponto de vista foi pautado muito por Marx, de que o trabalho, que a produção capitalista e que os capitalistas exploravam demais o trabalhador. Então, ele começou a perceber que esses proletariados, esses trabalhadores que acabaram se tornando livres
através da base fundiária do proprietário rural, que através da saída do camponês do campo, acabou formando toda uma base para esse processo que caminhou todas essas pessoas para estar oferecendo sua força de trabalho. Então, uma mudança de comportamento, uma mudança de cenário econômico, criou-se as bases para que os capitalistas pudessem aumentar sua produção com essas pessoas. Porque a gente já comentou bastante aqui. Essas pessoas que se tornaram livres, ela não tinha mais nada a oferecer a não ser sua força de trabalho. E essa força de trabalho seria a sua fonte de renda para continuar sobrevivendo. Então, seria a fonte de subsistência dessa população. Então, a partir do momento que elas saíram, que elas migraram dessa situação que ela estava, né, de servidão do modo de produção que era os camponeses, da fundiária do produtor rural. Então, eles saíram dessa forma de servidão e, pelo ponto de vista de Marx, ele vai acabar continuando sendo servido, porque ele tem só uma força de trabalho para oferecer e, através disso, ele ia ser explorado. Então, nessa perspectiva, evidenciou-se a denominação do trabalhador pelo capital. Então, quando esse deixou de ser servo ou dependente de outra pessoa, então, quando ele deixou de depender de outra pessoa, esse trabalhador, ele tornou-se livre. Então, ele não precisava mais depender de um senhor feudal. Ele tornou-se livre, mas ele teria que vender sua força de trabalho. Então, podendo assim levar sua mercadoria, sua força de trabalho, a qualquer lugar que houvesse mercado disponível para vendê-la. Então, vocês podem falar assim, tá, professora, mas ele poderia vender a força de trabalho para quem pagasse mais. Poderia. Mas lembra que a gente comentou na aula passada que, muitos trabalhadores estavam disponíveis naquela época? Então, quando se tem uma demanda de mais de um produto, o que acontece com o preço dela? O preço cai. Então, havia-se muita demanda pela força de trabalho. Tinha muitas pessoas ofertando, né? Falei ao contrário. Tinha muita oferta, então tinha muitas pessoas vendendo a força de trabalho. Então, o preço dela caiu muito. Então, naquele momento, esse excesso de força de trabalho acabou gerando uma renda baixa, então, somente para subsistência. Então, esses recém-libertos só se tornaram vendedores de si mesmos depois que todos os seus meios de produção e todas as suas garantias esses recém-libertos só se tornaram vendedores de si mesmos depois que todos os seus meios de produção e todas as garantias de sua existência oferecidas pelas velhas instituições feudais lhe foram roubadas. Ou seja, a partir do momento que cortou-se esse vínculo em relação às instituições feudais e às antigas formas de subsistência, que até os senhores feudais perceberam que viver somente daquela forma, o lucro seria muito pequeno. Então, a partir do momento que se rompeu isso, essas velhas instituições, eles teriam que ser vendedores de si mesmos, daquilo que eles sabiam fazer, que era trabalhar. Então, desse modo, evidencia-se que ao modo de produção capitalista é imprescindível a existência do trabalhador, totalmente desprovido dos meios de vida essenciais para sua reprodução. Isso é, o trabalhador deve ser necessariamente proprietário apenas de si mesmo, do modo que, para sobreviver, esse trabalhador se encontre na obrigação de vender sua força de trabalho por um determinado período de tempo e em troca de um salário. Então, isso ficou cada vez mais evidenciado na forma de produção capitalista, de que a função do proletariado, a função do trabalhador dentro dessa economia, era somente vender sua força de trabalho. Então, o modo de produção capitalista evidenciou-se cada vez mais isso, porque ele pagava muito baixo, oferecia-se uma renda muito baixa para esse trabalhador, enquanto ele se enriquecia em cima da força de trabalho. Aí a gente pode comentar também, não, mas naquela época começou a aparecer várias máquinas que facilitariam o processo. Sim, tinha várias máquinas que facilitariam o processo de produção, mas mesmo assim, a força de trabalho, quanto mais pessoas trabalhando, mais quantidade de produto iria ter, então a produção seria cada vez maior. E a relação capital, essa relação com o capital da força de trabalho, pressupõe a separação entre os trabalhadores e a propriedade das condições de realização do trabalho. Então, outra quebra de vínculo, né, foi quando ele saiu das propriedades, e essa relação com o capital foi a partir desse momento. Por quê? Porque ele saiu das propriedades no qual ele tinha sua submissão
e teve a relação com o capital, porque o capital era oferecido através da sua força de trabalho. Então, logo, a produção capitalista se apoia sobre seus próprios pés, não apenas conserva aquela separação, mas a reproduz em escala sempre crescente. Ou seja, ela começou a produzir cada vez mais essa força de trabalho através de pagamentos de salários, de renda, e ter esse vínculo cada vez menos quebrado. Então, até nesse momento, principalmente, o único vínculo que o trabalhador tinha com o proprietário, com o capitalista, é a renda. Então, ele quebra esse qualquer outro vínculo que ele tinha com os proprietários de terra. A partir desse momento, o único vínculo que ele se tem é com o capitalista, é receber o seu salário. Somente é o capital o único vínculo entre eles. Então, portanto, o processo que cria a relação capital não pode ser outra coisa que o processo de separação do trabalhador da propriedade, das condições de seu trabalho. Um processo que transforma, por um lado, os meios de subsistência e de produção em capital, e, por outro, os produtores diretos em trabalhadores assalariados. Então, a gente supõe que dentro desse processo, a gente vai transformar o produto, a mercadoria, que nós vimos na aula passada, em capital. Então, toda essa produção, toda essa mercadoria gerada pelos capitalistas, elas vão transformar em capital, e os produtores diretos recebem o capital através de assalariados. Então, lembra nas outras aulas que também a gente já comentou? Que a forma de geração de renda, acho que a gente comentou isso em economia monetária também. Então, a forma de geração de renda para cada classe era um pouco diferente. Então, se eu era capitalista, eu vendia minha mercadoria e ganhava um capital, e comprava força de trabalho para poder produzir minha mercadoria. E com isso, eu iria gerar cada vez mais capital. Mas, de outro lado, os trabalhadores assalariados, por mais que eles gerariam mais mercadorias, por maior que fosse essa produção, seu salário seria sempre o mesmo. Então, vai começar a ter essa percepção de que, por mais que umas pessoas estão se enriquecendo muito com essa força de trabalho, essa força de trabalho não aumenta o seu salário, porque a produção está aumentando. Essa relação de capital de forma assalariada, com o salário, capital como salário. Então, diante dessas condições, o processo de trabalho é submetido ao controle do capital. No período da manufatura, o capital passa a introduzir na produção uma divisão de trabalho específica, ou seja, é introduzida a divisão capitalista no interior das unidades produtivas. Essa divisão conduz à especialização das atividades, como também destrói os saberes de ofício que permitiam ao trabalhador conhecimento técnico. Então, começou, quando a gente tinha-se a manufatura, tinha-se um conhecimento técnico muito grande, ou seja, por mais demorada que fosse a produção de determinada mercadoria, de um determinado bem, aquele trabalhador, aquela pessoa que trabalhava dentro da manufatura, ela tinha um conhecimento técnico muito grande em relação a toda a produção. Então, se fosse necessário ela produzir ela sozinha aquela mercadoria, ela produziria, mas ela não detinha o capital para que fosse produzido. Então, a partir do momento que houve essa divisão do trabalho, houve-se também um controle do capital. Por quê? Porque ele conseguiu dividir o trabalho, produzir cada vez mais, pagar menos para essa pessoa, porque ela só efetuava aquela função, né? Tipo, quando houve a divisão do trabalho, cada pessoa estava programada para fazer apenas uma função. Não sei se vocês já assistiram ou chegaram a ver aquele filme do Charlie Chaplin, O Homem e a Máquina, ele mostra muito esse período, né? Que ele só coxava as porcas, né? Ele só ficava lá coxando as porcas. Então, basicamente, ele não sabia o que terminava lá. No final da produção, ele não sabia o que sabia. Então, como ele ficava condicionado a fazer apenas aquela função, seu salário também seria cada vez menor. Então, além do assalariado, do trabalhador receber cada vez menos, ele também perdeu o conhecimento técnico, né? Ele destruiu o saber de ofício. Por quê? Porque ele não saberia como fazer totalmente, ele sabia executar uma função e receberia por aquela execução daquela função que ele fazia. Então, o período manufatureiro não leva à reestruturação radical, isto é, na manufatura, a utilização das máquinas não foi suficiente para transformar radicalmente as relações com a produção. Somente a grande indústria fornece com as máquinas mais sofisticadas a base constante da agricultura capitalista.
expropria radicalmente a imensa maioria do povo do campo e completa a separação entre a agricultura e a indústria rural doméstica. Ou seja, ele começa a colocar aqui, o autor, que essa agricultura capitalista foi como uma forma de exploração, né, essa relação que ele faz do trabalho humano, da mão de obra. Então, se transforma entre a agricultura, onde se explorava a terra, agora se explora pessoas. Então, é a indústria rural doméstica, porque essas pessoas saíram toda dessa relação com a agricultura, com a terra, e foram trabalhar em grandes indústrias. Então, até no período do manufatureiro, não houve essa reestruturação tão grande. Então, a partir desse período da grande indústria, da grande industrialização, que houve-se essa separação com a terra, com a agricultura mesmo. E somente no final do século XVIII ocorreu a intensificação do desenvolvimento das forças produtivas e a consolidação do capitalismo, enquanto modo de produção por meio do advento da Revolução Industrial. Então, note que no final do século XVIII se intensificou mesmo de se desenvolver mais as forças produtivas. Então, juntamente com a Revolução Industrial, com o advento das máquinas e do crescimento cada vez maior da produção, houve essa intensificação das forças produtivas. Então, foi um marco, realmente, a mudança essencial que teve em relação ao período do servialismo, qual eles eram servos. Não sei nem se existe essa palavra. Então, assim, mediante a implementação de máquinas, ferramenta típica da grande indústria, o capital subordina formal e realmente o trabalho através do controle do processo de trabalho. Então, é possível se controlar dessa forma o processo de trabalho, certo? Então, a divisão do trabalho efetuada pelo processo capitalista de desenvolvimento conseguiu, tanto formal quanto real, controlar a força de trabalho. E nesse contexto, o trabalhador torna-se apêndice das máquinas, aumentando assim a sua desqualificação e o aprofundamento da divisão do trabalho. Então, nota-se que nessa perspectiva, o trabalhador ele não é mais a peça principal da produção. Ele é um auxílio, ele é um apêndice, ele só auxiliava nessa produção. E cada vez mais ele ia ficando desqualificado. E quanto maior a desqualificação, como a gente sabe até hoje, a renda também é menor, o salário pago é menor. Então, desse modo, é importante salientar que, com o desenvolvimento das forças produtivas, se reduz cada vez mais o tempo de trabalho necessário e, consequentemente, amplia o tempo de trabalho excedente. Para prolongar mais trabalho, reduz-se o trabalho necessário por meio de métodos pelos quais equivale o salário e é produzido em menos tempo. Então, nota-se que o trabalho necessário ele é cada vez menor, cada vez se reduz o trabalho necessário humano envolvido. Então, assim que é possível trocar o trabalho necessário por trabalho equivalente, e esse trabalho equivalente produz mais em menos tempo, e o gasto com ele é muito menor, então vamos transformar essa mão de obra em trabalho equivalente, que seriam as máquinas, as ferramentas, porque o investimento nelas serão melhor, elas vão trabalhar muito mais tempo, produzir muito mais. Então, o trabalho necessário, que é a mão de obra do homem, se torna cada vez menor dentro desse período, dentro desse processo de produção capitalista. Então, dessa forma, percebe-se que o trabalhador só pode criar tempo de trabalho necessário para a sua subsistência, à medida que produz tempo de trabalho excedente para o capital. Ou seja, ele só vai conseguir ter essa percepção de que o seu trabalho é necessário, mais que sua subsistência, assim que ele consegue exceder ao capital, ou seja, mostrar que o seu trabalho é muito maior do que o capital inserido ali, ou que o capital precedente, né, que é o capital das máquinas. Então, configura-se a tendência do capital, que é criar tempo disponível e converter esse tempo disponível em mais trabalho, possibilitando o aumento da produtividade. Então, o que o homem começa a perceber? Que ele precisa trabalhar muito mais para ganhar mais que a sua subsistência. Então, ele acaba tentando aumentar a sua produtividade com o aumento de mais trabalho. Então, ele acaba trabalhando muito mais para poder ganhar um pouco mais daquilo que ele ganha. É necessário ressaltar que esse aumento da produtividade não libera o trabalhador do trabalho, pelo contrário, amplia o trabalho excedente para o capital, o que significa que o desenvolvimento das forças produtivas
implicam no enriquecimento do capital e não dos indivíduos que trabalham. Ou seja, por mais que há essa percepção do trabalhador de que ele precisa trabalhar cada vez mais e ampliar o seu trabalho para poder ter uma renda maior, não significa que ele vai se desenvolver, significa que ele vai ganhar um pouco mais que sua subsistência, mas o enriquecimento em si fica ainda nas mãos do capitalista. Então, ainda há essa discrepância muito grande. Por mais que ele trabalhe, ele não vai conseguir se desenvolver tanto quanto o capitalista, dentro do ponto de vista do autor, tá bom, gente? Então, nesse sentido, para Marx, o ponto de partida do desenvolvimento que produziu tanto o trabalhador assalariado quanto o capitalista foi a servidão do trabalhador. A configuração constituiu uma mudança de forma dessa sujeição na transformação da exploração feudal em capitalista. Então, Marx estabeleceu que, tipo, não mudou essa relação, né? A exploração feudal se transformou na exploração capitalista. E o ponto de desenvolvimento disso tudo foi quando o trabalho assalariado começou a existir. Por quê? Porque até então, você, quando você era servo, né, quando o trabalhador era servo, além dele receber ali pela terra, ele tinha a proteção do senhor feudal, ele tinha outros vínculos com o senhor feudal. Agora não, é somente o trabalho. No momento que iniciou-se o capitalismo, esse modo de produção capitalista, o único vínculo é o trabalho. Então, tipo, iniciou-se a exploração do trabalho para enriquecimento de alguns. Então, com isso, é possível aprender que a sociedade capitalista não aboliu as contradições de classe. Pelo contrário, estabeleceu novas classes e novas condições de dominação e exploração. Então, mudou-se os cenários, mas não mudou-se as situações. Então, ela não aboliu essas divisões de classe e essa situação que até então achou-se que ia mudar, né? Ela só mudou a posição. Então, ela continuou se enriquecendo, mas ainda as divisões das classes continuaram. E com o advento das máquinas, do sistema fabril, intensificou-se a divisão entre ricos e pobres. Então, quando começou esse sistema fabril a impulsionar, a ficar maior, intensificou também a divisão. Então, começou a ter muito mais claro, muito mais expressiva essa divisão entre ricos e pobres. Então, desse modo, a minoria dos ricos se tornaram cada vez mais ricos, e se apropriam tanto dos meios de produção quanto da riqueza socialmente produzida. E os pobres, destituídos dos meios de produção, tornaram-se mais pobres, passando a viver em condições de pobreza generalizada. Então, ele notou, o autor notou, percebeu que naquele momento, quanto mais rico se tornava, mais eles conseguiam se apropriar dos meios de produção. Claro, se você tem mais dinheiro, se você tem mais capital, você consegue comprar mais fatores de produção, e com isso produzir mais, certo? E dessa forma, quanto mais, sendo essa minoria que detinha mais capital, a minoria cada vez mais teria que oferecer a sua força de trabalho, era a única condição que ela tinha para subsistência. Então, essa pobreza aumentou muito. Então, quanto aumentou mais pessoas vivendo nessa situação de pobreza, tendo que vender sua força de trabalho por muito pouco. E a acumulação da riqueza num polo portanto, ao mesmo tempo, a acumulação da miséria, tormento de trabalho, escravidão, ignorância, brutalização e degradação moral no polo oposto, isto é, do lado da classe que produz o seu próprio produto como capital. Então, o que ele começa a perceber? Que dois polos muito diferentes um do outro. Então, enquanto um polo está enriquecendo com o trabalho, o outro polo, ele acaba sendo atormentado, né? Somente com sua força de trabalho, escravidão, acaba não se desenvolvendo, acaba não melhorando de vida realmente. Então, seriam dois polos muito opostos nessa situação. A coordenação de uma parte da classe trabalhadora ao ócio forçado, devido ao sobretrabalho de outra parte, consiste em uma das maneiras de enriquecer o capitalista e, consequentemente, provocar a intensificação do exército industrial de reserva. Ou seja, esse exército industrial de reserva, ele foi denominado nesse momento que começou a aparecer muitas pessoas desempregadas, que é a classe trabalhadora ao ócio forçado. Por quê? Enquanto uma mão de obra estava oferecendo muito trabalho, então ela, trabalhava excedente para poder ganhar mais, ela não precisava contratar mais pessoas, concorda comigo?
Então, se uma pessoa antes trabalharia 8 horas e ela começa a trabalhar 12 por uma quantidade de salário, por que eu vou colocar mais pessoas trabalhando para pagar o mesmo salário que uma pessoa receberia, certo? Então, houve essa iniciação desse exército industrial de reserva, porque havia muitas pessoas sem trabalhar, era um exército de reserva. Se essa pessoa saísse do posto dela, trabalhando 12 horas, eles conseguiriam substituir facilmente. Então, o exército industrial de reserva é o resultado da condição indispensável do processo de acumulação capitalista. Então, ao mesmo tempo em que se produz a riqueza material, em mesma medida se produz a pobreza e, consequentemente, o exército industrial de reserva e vice-versa. Então, dentro da percepção de Marx, é que quanto mais o capitalismo aumentava, mais aumentaria esse exército de reserva, porque mais pessoas queriam mais riqueza, ou seja, queriam ganhar um pouco mais do que para subsistência, e acabaria tirando o trabalho de outras pessoas, tornando mais desigual ainda essa relação de pobreza. Então, a existência desse exército é uma especificidade do modo de produção capitalista. Ele surge no processo produtivo de suas bases materiais. Então, esse exército de reserva surgiu mesmo quando aumentou muito essa produção. Então, quanto mais produção tinha, se pagava muito menos, esse exército de reserva de pessoas desempregadas ficou cada vez maior. E é necessário nós frisar, né, que o desemprego não é gestado pelo desenvolvimento das forças produtivas em si, mas sobre o desenvolvimento das forças produtivas comandadas pela produção capitalista. Então, qual que era a diferença que ele estabelece, né? Que esse desemprego, que acabou gerando um exército de reserva industrial, ele não foi gerado pela força produtiva, pelo aumento de produção, mas sim para quem comanda esse processo produtivo, então, pelos capitalistas em si. Então, eles que acabaram forçando tudo isso. Então, o que ele quis dizer? Não tem problema desenvolver e produzir, né? Não é isso que vai gerar esse desemprego tão grande, esse desenvolvimento, mas sim de quem comanda, de quem impulsiona que isso cada vez mais. Do ponto de vista do Marx, sempre o problema maior de não estar no mesmo equilíbrio aí é do capitalista, certo? Então, nota-se que ele percebe que esse desenvolvimento das forças produtivas não é tão ruim, mas que quem gere tudo isso, sim, que trouxe esse problema, que trouxe essa situação. Então, a existência do exército industrial de reserva, como consequência do processo produtivo, cumpre determinadas funções, como permitir ao capitalista ter o controle sobre os trabalhadores por meio de sua fonte de subsistência, o salário. Então, é como se o capitalista conseguisse controlar o trabalhador através do salário. Então, por ele ter capital, por ele ter em mãos, ele conseguia cada vez mais controlar os trabalhadores. E essa população sobrante oferece ao capitalista um volume de força de trabalho que pode ser mobilizado a qualquer momento, ou seja, está à disposição das necessidades da acumulação. Então, se ele quisesse aumentar a produção, acumular cada vez mais e desenvolver, ele sabia que tinha um exército de reserva, que ele tinha pessoas para trabalhar a qualquer momento. E desse modo, se o exército industrial de reserva é resultante do modo de produção capitalista, torna-se indispensável a continuidade do mesmo. Ou seja, então, se tem a necessidade, existe pessoas precisando trabalhar por causa do modo de produção capitalista, então se torna-se cada vez mais necessário ter esse modo de produção capitalista. Por quê? Porque precisa que essas pessoas precisam trabalhar pela sua subsistência. Então, há um desemprego muito grande, há uma disparidade muito grande nesse momento, e se você perder um cargo, se a pessoa sair desse cargo, ela vai ter várias pessoas para substituir. Então, não há esse problema de que vai faltar força de trabalho para aumentar a produção e para aumentar o enriquecimento. Então, cada vez mais isso vai aumentar. Certo, pessoal? Voltando com vocês. Amém. Então, nota-se que nesse momento que nós começamos a perceber essa relação que Marx estabeleceu por essa produção de um exército de pessoas que trabalham ao capitalista, a grande disparidade entre, nesse momento, né, lá no início da Revolução Industrial,
essa grande disparidade entre quem detinha o capital e quem recebia o salário. Os capitalistas perceberam que isso era uma fonte de renda, de produção, de acumulação muito grande, porque existiam muitas pessoas para trabalhar. A força de trabalho era muito grande, disponível. E se ele pagasse uma quantidade somente para subsistência, essa pessoa ia trabalhar. Ou ela ia se explorar a várias horas de trabalho para conseguir um pouco mais de renda, certo? E se ela ficasse doente, ou se ela saísse desse trabalho, se acontecesse alguma coisa, teria muita pessoa para substituir. Então, a engrenagem capitalista não iria se perder. Essa forma de produção, essa geração de capital e produzir grandes quantidades de mercadoria não iria se perder por causa da grande exército que se tinha, de tantas pessoas precisando trabalhar. Certo, pessoal? Não esqueçam de fazer atividades no final da aula, tá? Para contar como nota para vocês. E se alguém não conseguiu assistir, faz o resuminho e me manda para valer como presença. Vou parar de gravar, mas se vocês tiverem alguma dúvida, a gente conversa aqui no final da aula, ou se não, pode me mandar e-mail, mensagem, a gente vai conversando, certo? Então, boa noite, muito obrigado, pessoal, e até a próxima aula.